Boa noite, professor Luciano. Tudo bem? Você está com o áudio mutado ainda. Ainda não estou te ouvindo. E agora? Me ouve? Agora eu te ouço. Eu tô te ouvindo bem. Não te vejo. Vou ligar a câmera aqui. Ah, Tudo como vai? bem? Tudo bem? Prazer. Tudo Prazer é certinho. meu. Você é apresentador de trabalho, é isso? Isso, a criação da experiência turística sob a perspectiva Foucaultiana. Ah, olha que maravilha. Eu tenho uma orientanda que está trabalhando com Foucault. Ela está trabalhando mulheres viajantes sem mais mochileiras sozinhas. Olha só. Rapaz, que legal. Utilizei do teu referencial teórico com uma aluna de Santa Maria também. Então tem o peso do teu trabalho lá também. Ah, que bom. Esse, Maravilha. Fico esse contente. trabalho aqui. Show de Maravilha. bola. Coisa Muito boa. bem. Você é da Embi Morumbi? Não, eu sou do Instituto Federal aqui do Estado do Espírito Santo. Ah, maravilha. Muito bem. Deixa eu abrir aqui os trabalhos. Você tem familiaridade com essa plataforma? É Mais a ou menos. primeira vez que eu uso, mas eu já dei uma mexida aqui para me familiarizar. Ok. Só a questão da apresentação mesmo que eu ainda não testei. Você quer Pro- fazer esse teste agora? Por favor, por favor. Por favor, então, Posso? Gabriel. Que a previsão é todos estarmos aqui 15 minutos antes, né? Então, Isso, exatamente. para justamente fazer o teste, No momento da apresentação, eu vou colocar a minha câmera também ou somente o conteúdo? no momento, só fazer um teste, né? Depois você pode. Deixa aberto, né? Acho que. Até se você quiser ser o primeiro a apresentar, acho que assim, é uma coisa de fazer um acordo. Beleza. Vou só fazer um teste então. Ah, muito bom. Perfeito. Acredito que esteja indo. Esse é o template, não é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Eu queria dar um recado também sobre. Depois, ao final, vocês têm que fazer uma avaliação dessas sessões aqui, tá? Agora, deixa eu só ver onde eu acho o link, peraí. Eu não sei se eles me enviaram. O assessor da sessão também não vai poder participar. Deixa eu ver se eu consigo o link aqui, só um minutinho.
Boa tarde, Laura. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, professor. Tudo bom? Bem, e você? Como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Acho que nos encontramos em alguma outra ocasião, não foi? Isso, ano passado, o senhor estava numa sessão de aprimoramento de outro trabalho meu, de outro Ah, artigo, né? Aí eu vou sim. apresentar hoje, inclusive, muito boas suas contribuições, professor. Fiquei super feliz porque nos reencontramos aqui, né? É, pois E então. aí, isso. E aí, esse artigo de hoje é um dos meus artigos da dissertação. Aí Maravilha. vamos apresentar aí, né? Perfeito. Você quer fazer um testezinho rápido? Boa tarde, Paulo. Como vai? Paulo, tem que só liberar o seu microfone, tá? Ele está travado para a gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Maravilha. Também, se você quiser fazer um testezinho da sua apresentação, Para testar compartilhar aqui, né, professor? por favor, só veja se está Vou colocar, o caminho da gente compartilhar, se está ok, só para a gente testar mesmo. certo. Vocês estão conseguindo ver? Iniciou o compartilhamento. Vamos ver. Foi, muito bom. Foi, né? Foi, Certo. perfeito. Obrigado. Aí você pode já deixar. Paulo, queres também testar compartilhar pelo link, pelo caminho aí? Muito bom, perfeito. Então, agora, deixa eu ver aqui quem está Já faltando. coloquei também aqui. Perfeito, perfeito. A Gabriela só que está faltando. Vamos esperar então até as 18 horas, senão a gente começa. E aí depois, se ela entrar, ela fica por último, tá? Vocês acho que leram as instruções, são 15 minutos para cada um, correto? E para que a gente tenha tempo, então, de fazer os debates. Eu sugiro assim, ó, que façamos os quatro, a bateria dos quatro de uma vez e deixamos tempo para debate, porque acho que não são tão, sim, acho que é uma boa quantidade para bateria de debate depois, vocês não acham? Maravilha. Concordo. Gabriel, o Giliardi é seu professor no Instituto? Não, não. Eu sou do campo de Venda do Imigrante. Temos bastante campos aqui com administração. Perfeito. Mas eu já ouvi o nome do professor. Ele é bem professor muito interessante aqui no campus, ou aqui no Instituto. É, participei da tese dele, da defesa da tese dele. Muito bom o trabalho, viu? Vocês têm uma preferência de ordem de apresentação? Não. Minha parte, não. Bem Eu acho que, tranquilo assim, também. olha, pelos temas aqui, eles são bem diversos, né? Então, acho que não teria assim um encaixe, né, de uma ordem. Então, acho que já pode ser o Paulo, né? Vamos quebrar aqui a lei da hospitalidade, não é isso, Laura? Deixar as damas pode ser que o Paulo já está Olha, compartilhando, não é isso? Ou por outro lado, também são os direitos iguais, né? Não é isso? Aí. É, mas, enfim, vamos. Vamos esperar 2 minutos. Se a
A Gabriela não entrar. Olha, eu estou sendo informado aqui que provavelmente vocês recebam por e-mail o link para fazer a avaliação depois ao final da sessão, tá? Oi, Gabriela, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Por favor, gostaria de fazer um teste você tem familiaridade com essa plataforma? Na verdade, eu usei pouco essa plataforma. Queres fazer um testezinho aí para ver se sua apresentação compartilha? Aí peço, por Sim, favor, sim, ao Paulo para, por favor, tirar o compartilhamento. E aí a Gabriela já pode ser a primeira, para nós ganharmos tempo. certo. Pode ser, Gabriela? Sim, Bom, como estão todos aqui, essa sessão ela tem também ouvintes? Provavelmente, não tem? Ou é fechada? Eu acredito que é fechada, professor. É, né? Então, ok, então vamos nós. Estão todos aqui, agradeço, obrigado. Também gostaria eu sou o Luciano Tricarico, da Univale, Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Agradeço a oportunidade, o convite que a professora Valéria Ferraz, da UAM, fez, com muito prazer, né? É uma forma também de eu conhecer os trabalhos, né? E então vamos encaminhar assim. Como a Gabriela, então, está com ela compartilhada, Gabriela, então, por favor, pode começar. São 15 minutos para cada um, tá? certo. Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Gabriela Dione e eu vou apresentar os resultados da minha pesquisa sobre a qualidade dos serviços no maior São João do mundo, realizada no ano de 2022 em Campina Grande, na Paraíba. Então, a realização de eventos tem se consolidado como uma estratégia relevante dentro do setor turístico, com impactos significativos nos âmbitos econômico, social e cultural, onde esses eventos ocorrem, né? Então, esse tipo de turismo, conhecido como turismo de eventos, contribui para o fortalecimento dos destinos ao estimular a geração de empregos, de novos serviços, novas fontes de renda, através do surgimento de novos negócios e a circulação de bens e serviços. Então, considerando esse cenário de crescimento, a qualidade dos serviços prestados durante os eventos emerge como um fator determinante para a satisfação do turista. Então, a busca por excelência no atendimento e na entrega dos serviços turísticos requer práticas de gestão que priorizem as necessidades e as expectativas do público. Então, verifica-se que os turistas estão cada vez mais exigentes com relação à qualidade dos serviços oferecidos
e que investir nessa melhoria contínua da qualidade não apenas contribui para uma maior competitividade do destino, como também fortalece a sustentabilidade econômica a longo prazo. Então, a partir da compreensão dessa importância da qualidade dos serviços, né, como um fator estratégico para o aumento da competitividade, entender as percepções dos turistas sobre a qualidade percebida é importante para formular estratégias de melhoria. Então, nesse sentido, surge a seguinte questão-problema: quais as percepções dos turistas com relação à qualidade dos serviços oferecidos no maior São João do mundo, no ano de 2022. Então, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar a percepção dos turistas com relação à qualidade dos serviços oferecidos no maior São João do mundo em 2022 na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Então, no campo acadêmico, essa pesquisa contribui para o avanço do conhecimento sobre a qualidade dos serviços ao aplicar o modelo Turqual em um evento de grande porte pouco explorado na literatura, favorecendo também a validação do modelo e sua possível adaptação para contextos culturais específicos. E do ponto de vista gerencial, os resultados oferecem subsídios para a tomada de decisão por parte dos gestores do evento, principalmente no que se refere à qualidade da infraestrutura, do atendimento e dos serviços prestados, né, conforme nós vamos ver mais para frente nos resultados. Então, nessa figura, nós conseguimos ver a estrutura do modelo Turqual, que foi o modelo utilizado na pesquisa, que ele é composto por 6 categorias, que é a categoria ambiente, acesso, segurança, elemento humano, experiência e qualidade técnica, e que cada categoria possui os seus respectivos indicadores. Por exemplo, a categoria ambiente é composta por indicadores de temperatura e acústica. A categoria acesso inclui indicadores relacionados ao horário de funcionamento, facilidade de compra, espera pelo serviço. A categoria qualidade técnica tem indicadores relacionados ao preço, tecnologia, variedade de atividades. E por aí vai, né? Então, cada uma das categorias possui os seus respectivos indicadores. Então, com relação à metodologia do trabalho, a coleta de dados foi realizada através da pesquisa de campo nos meses de junho e agosto de 2022, no maior São João do mundo, na Paraíba. Então, foi utilizado um questionário estruturado com base nas categorias e indicadores do modelo Turqual para captar essa percepção dos visitantes. E a aplicação foi de forma híbrida, presencial e online, com uma amostra composta por 398 respondentes. E foram adotados alguns procedimentos de controle, como obrigatoriedade nas respostas, para assegurar a validade dos dados. Então, a análise do estudo foi dividida em 3 etapas. Inicialmente foi feito uma análise descritiva, né, para caracterizar o perfil dos respondentes e a distribuição das variáveis. A etapa 2 foi feita uma análise fatorial exploratória para examinar a estrutura e agrupar os indicadores em dimensões. E na etapa 3 foi feita uma regressão linear múltipla, para verificar se essas dimensões encontradas na análise fatorial exploratória, se de fato elas influenciam a satisfação geral dos participantes do evento. Então, com relação à análise e discussão dos resultados, analisando o perfil da amostra, composta por 398 visitantes, verifica-se que mais da metade, cerca de 57%, é composta por homens, onde cerca de 47% possuem ensino superior completo e sua maioria são moradores da cidade de Campina Grande. A faixa etária predominante foi entre 25 e 35 anos, caracterizando cerca de 50% das respostas. Então, a análise dos resultados demonstra que os indicadores foram divididos em 3 grandes grupos principais, né, conforme as cores, como a gente consegue verificar. Então, os indicadores que estão agrupados em verde foram muito bem avaliados pelos turistas, ou seja, a variedade de atividades no evento e o atendimento contribuem positivamente para a satisfação dos turistas no evento.
Então, verifica-se que um grande grupo de indicadores obteve uma classificação mediana, regular, ali pelos turistas, e este grupo engloba alguns indicadores referentes à sinalização para chegar até o evento, com média 3,62, percepção de segurança no evento, avaliação do transporte até o evento, com média 3,17. Mas um grupo se destaca pelas avaliações negativas que tiveram dos turistas, e é esse grupo que está destacado em vermelho, e engloba indicadores relacionados ao preço dos produtos e ingressos, filas, ofertas de tecnologia, acessibilidade para pessoas com deficiência e disponibilidade e limpeza dos banheiros. Observa-se que o indicador que teve a pior avaliação, que foi referente à disponibilidade e limpeza dos banheiros, é um ponto de fácil implementação para a melhoria contínua. Então, para verificar se as perguntas que usamos, os indicadores do modelo Turqual, foram consistentes, analisamos 2 testes para validar o instrumento, o alfa de Cronbach, que apresentou um resultado maior que 0,90, considerado excelente, ou seja, as perguntas foram muito consistentes. Quem gostou de uma pergunta sobre limpeza tendeu a gostar de outras perguntas do mesmo grupo. E o teste de adequação dos dados, que apresentou também um resultado excelente, mostrando que as respostas dos turistas fizeram sentido para formar grupos lógicos e que os resultados eram bons para a análise fatorial funcionar. Então, para entender o que realmente constrói a satisfação que medimos, nós fizemos uma análise de regressão. O modelo nos mostrou que, partindo da nota de satisfação geral recebida, que foi 7,49, numa escala de 0 a 10, essa nota ela é influenciada principalmente por 2 fatores: a qualidade informacional e a qualidade estrutural. O peso da informação foi de 0,86, enquanto o da estrutura foi de 0,75. Ambos os números são altos e positivos, ou seja, os dois eles de fato influenciam na satisfação do turista. E como o peso da informação é um pouco maior, indica que ela tem um impacto mais forte na nota final de satisfação do turista. Então, o teste ANOVA nos deu um resultado de P menor que 0,01. Então, pode-se afirmar com 99,9% de confiança que a qualidade estrutural e a qualidade informacional realmente influenciam a satisfação dos turistas no evento. Então, alguns indicadores que compõem a qualidade estrutural são referentes à infraestrutura do evento, conforto e bem-estar, limpeza das instalações. E alguns indicadores que fazem parte do grupo da qualidade informacional são referentes à sinalização para chegar até o evento, facilidade de compra dos ingressos, transporte até o evento, ofertas de tecnologia. Então, como conclusões, verifica-se que a satisfação geral do evento foi considerada boa, com uma nota de 7,49 numa escala de 0 a 10, mas que ela pode ser melhorada. O que o público mais gostou no evento foi a variedade de atividades e o atendimento, e o que o público menos gostou está ligado com questões operacionais, como fila, banheiros de tecnologia. Então, os resultados demonstram que a satisfação do turista é influenciada por esses 2 grandes fatores, né? Que é a qualidade estrutural e a qualidade informacional, e que essa qualidade informacional tem um impacto um pouquinho maior na satisfação geral do que a própria infraestrutura. Então, chegando na nossa parte final, o que tudo isso significa na prática, né? Primeiro, para os gestores de evento, temos algumas recomendações. Vimos que é urgente corrigir aqueles gargalos que foram identificados, como banheiros, acessibilidade, filas, mas talvez o achado mais importante é que, com base na regressão, investir na qualidade informacional tem um impacto significativo, podendo ser tão ou até mais relevante do que investir apenas na infraestrutura física. E do lado acadêmico, esse trabalho traz algo de novo, né, que é a validação do modelo Turqual nesse contexto de eventos, e um contexto que é pouco explorado na literatura, que é um mega evento do Nordeste brasileiro, e para futuras pesquisas, sugere-se investigar a intenção de retorno e fidelidade dos turistas ao evento.
buscando fornecer uma visão mais ampla e integrada da gestão da qualidade nesse setor. E aqui eu destaquei algumas referências que foram utilizadas na pesquisa, né? E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Gabriela. Cumpriu o prazo. Por favor, gostaria que a Maria Gavioli se identificasse e já pode ir preparando a segunda. Podemos falar, Laura. Maria, como vai? Tudo bem? Tô bem, sim, Luciana, acho que você não está me reconhecendo, eu sou a Maria Cláudia. Ah, sim, agora sim. Agora sim. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, estou aqui assistindo, só que estava com a câmera fechada, porque estou aqui em casa meio de roupa de qualquer jeito. Obrigado, Maria. Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, por favor, Laura, na sequência. Ladies first. Estão vendo a minha tela? Sim, Sim, estão me ouvindo bem? sim. Por favor, pode começar para ganharmos tempo. Certo. Boa noite a todos, né? Eu me chamo Laura Catarina, sou mestranda em administração pela Universidade Federal de Campina Grande e esse trabalho, né, intitulado Caminhabilidade e Eventos Culturais, uma proposta de framework teórico, foi desenvolvido sob a orientação da professora doutora Ana Cecília Feitosa de Vasconcelos. Bom, de início, né, a gente lembra que o caminhar ele é considerado um meio de locomoção mais natural e mais democrático de todo ser humano, né? Ou seja, todos nós somos pedestres em algum momento da nossa vida, né? O que faz o caminhar ter uma grande presença no cotidiano de todos nós, né? Tanto como modo de transporte, né? Modo de locomoção principal, como de modo complementar a outros modos ali, né? A outros modais. Diante dessa importância, surge o conceito de caminhabilidade, né? Que é a medida em que aquele ambiente ele é agradável, ele é amigável para os pedestres, né? E esses aspectos, eles se tornam importantes de serem analisados para todo o espaço que se propõe a receber pessoas, né? A receber pedestres, sobretudo aqueles que recebem um grande fluxo de pessoas, como, por exemplo, os eventos, né? E dentro desse contexto dos eventos, os eventos culturais, eles possuem uma natureza única, né? Porque proporcionam justamente essa vivência da cultura local, tanto pelos moradores, como também pelos turistas, né? E devido a essas particularidades, acabam atraindo um grande fluxo de pessoas, né? De visitantes, o que, por sua vez, se não for bem gerenciado, pode trazer problemas de mobilidade. Assim, né, a gente reitera aqui, o caminhar, por ser um modo de locomoção mais democrático, mais acessível, possui uma relação e um papel importante no direito de acesso à cultura nesses espaços físicos, né, dos eventos culturais. Ou seja, esses eventos, esses espaços, sobretudo os públicos, precisam ser planejados, né, fisicamente pelos gestores, com esse foco nas necessidades das pessoas, dos pedestres. Assim, o que se tem na literatura, né, o que se vê, é que a maior parte dos estudos em gestão de eventos considera o aspecto físico do espaço como sendo uma variável da experiência do evento, né, sobre uma perspectiva turística. Ou seja, ainda é incipiente o número de pesquisas que analisam, né, com foco a caminhabilidade juntamente com eventos culturais, sobretudo em termos de modelos de análise e voltados para a gestão. Então, surge a problemática da pesquisa, né? Como analisar a caminhabilidade em eventos culturais? E o objetivo desse artigo é propor um framework teórico para análise de caminhabilidade em eventos culturais. Partindo para o referencial teórico, né, reitera-se que a circulação de pedestres é o que vai trazer essa grande vitalidade dos espaços públicos, né? Porém, para que isso aconteça, né, para que eles se sintam convidados a caminhar, é necessário que eles sintam também que as suas necessidades estão sendo atendidas. Então, nesse sentido, né, a boa caminhabilidade, ela promove a sustentabilidade do lugar e possibilita um acesso mais democrático aos lugares pelos cidadãos, né? Então, é essa ideia de lugar para as pessoas, né? Todo espaço público físico que se propõe a receber pessoas precisa ser pensado justamente nesse público.
Assim, a mobilidade em eventos, né, como eu já comentei, dos eventos culturais, traz aí um grande fluxo de pessoas que podem limitar o caminhar e gerar outros problemas de mobilidade, né? O que evidencia a necessidade desses eventos culturais serem planejados para todos, né, para as necessidades de todos, em especial dos pedestres. Assim, os atributos físicos são vistos como sendo parte da experiência do evento. E é aí que a caminhabilidade entra como sendo um fator essencial para tornar esses espaços, esses eventos, mais justos e acessíveis pela população. Partindo para a metodologia, essa pesquisa ela possui uma abordagem qualitativa e exploratória, em que se foi escolhida a técnica de revisão integrativa da literatura conforme as etapas sugeridas por Souza, Silva e Carvalho. E a pergunta norteadora da revisão foi justamente quais dimensões e variáveis são capazes de analisar a caminhabilidade em eventos culturais. E os critérios de inclusão são os artigos que apresentem dimensões variáveis para analisar a caminhabilidade em eventos culturais em qualquer idioma e publicados até maio de 2025. E as buscas elas foram realizadas justamente de fevereiro a maio de 2025, né, desse ano. Aqui a gente tem a figura do fluxograma Prisma, né, que também foi utilizado para trazer uma melhor visualização desse protocolo da revisão integrativa. Então, o que a gente vê de início, né? Essa revisão, ela foi realizada em duas etapas, né? A primeira busca, ela foi realizada tanto na Web of Science como na Scopus, com os descritores caminhabilidade e eventos culturais. E ela teve esse intuito de observar o que já se tinha na literatura sobre essas duas temáticas, né? Se já existiam modelos que abarcavam essas duas temáticas. A partir disso, foram encontrados poucos trabalhos, né? O que evidenciou a necessidade de realizar uma segunda busca, essa foi feita apenas na Web of Science, com temas, né, com termos mais abrangentes de uma perspectiva mais de fazer prospecção, né? Para identificar trabalhos que pudessem aderir ali à nova proposição do framework, junto com os que foram encontrados nessa primeira busca. Além disso, foram também utilizados trabalhos de lista de referências, também da literatura CISA e uma publicação de periódico, né? Após toda a triagem, todos os filtros que foram feitos, foram incluídos para análise na revisão o total de 21 trabalhos, né? Partindo para a apresentação dos resultados, né, a partir da revisão integrativa realizada, foram identificados apenas 3 trabalhos que, de fato, trabalhavam com caminhabilidade em eventos culturais, né, trabalhavam as duas temáticas juntos nessa perspectiva de análise. Dentre esses 3, o artigo de Barreira Fernandes e Hernandes Escampa, de 2020, foi considerado o mais relevante segundo as duas bases de dados que foram utilizadas, né? Eles fizeram uma sessão de análise de caminhabilidade em um evento do México, em que utilizaram 16 obstáculos à caminhabilidade, né? Porém, a partir da leitura profunda do texto, foi identificada algumas limitações, né? Então, foi utilizado esse modelo como sendo base para a proposição do framework aqui apresentado, e essa proposição se justifica justamente pela lacuna que se percebeu de um modelo mais robusto, né, de caminhabilidade, e que fosse voltado especificamente ao contexto dos eventos culturais. Assim, como eu falei, esse estudo, né, mencionou 16 obstáculos à caminhabilidade e, primeiramente, foi feita a categorização desses 16 fatores em dimensões variáveis, né, para permitir uma melhor operacionalização dos construtos nessa nova proposição. Então, a gente tem 6 dimensões, né, a acessibilidade, ambiente, a atratividade, calçada, segurança pessoal e segurança viária, né? E 15 variáveis, né? Retirou-se a variável desenho urbano, porque a partir da fundamentação teórica, né, que foi realizada no artigo, identificou-se que a ideia que os autores pretendiam analisar com esse fator foi abarcada em outras variáveis que já estavam no próprio modelo.
Partindo para, né, para a discussão, de fato, da construção do framework, né, que foi feito com base tanto no modelo tomado como base, como nos outros 20 trabalhos da revisão integrativa, né? Então, na dimensão acessibilidade, a gente tem que a acessibilidade, além de visar proporcionar o acesso livre a todas as pessoas ao espaço, também possui uma relação direta com a conectividade, né? Então, a gente percebeu a importância, né, de adicionar a variável acesso ao transporte público, né, porque no contexto dos eventos culturais, proporcionar isso é uma forma de assegurar a acessibilidade ao evento pelos frequentadores, né? Além disso, a variável elementos de inclusão para pessoas com mobilidade reduzida, né, como sinalizações e instrumentos de inclusão para esse público, e também a variável obstáculos, né, para identificar se naquele espaço existem obstáculos significantes para o caminhar livre, né, dessas pessoas. Já na dimensão ambiente, né, os autores do modelo que foi adaptado destacaram os aspectos cheiro, limpeza e sonoridade. Além disso, né, de acordo com a revisão integrativa, percebeu-se a relevância de adicionar a variável presença de áreas verdes, né, que é muito recorrente em outros modelos de caminhabilidade, e também, nesse mesmo sentido, a variável proteção contra as intempéries. Já na dimensão atratividade, né, os autores, eles apontaram as variáveis comércio, arquitetura e usos mistos, né? A partir da revisão, percebeu-se a necessidade e também a importância de adicionar a variável mobiliário urbano, né? Porque entende-se que esses aspectos proporcionam conforto, né, conversação, uma melhor experimentação do lugar e do evento. Então, adicionou-se também essa variável. Já na dimensão calçada, né, que é de fato aquele espaço dedicado exclusivamente à circulação dos pedestres, os modelos encontrados na revisão integrativa da literatura mencionaram a questão da qualidade do pavimento das calçadas, né? Mas também entendeu-se a necessidade de estudar a largura das calçadas, né? Já que se trata de um ambiente que vai receber um grande número de pessoas, em muitos momentos com superlotação, então é importante que esses espaços consigam comportar o maior número de pedestres de forma segura. Já partindo para a dimensão pessoal, né? Sabe-se que isso é uma dimensão muito comum e estudada em outros trabalhos de caminhabilidade, e não seria menos importante nesse contexto de eventos culturais, né? Então, a gente tem a variável proteção contra crimes, né? Iluminação, que é tratado como sendo um aspecto intrínseco à sensação de segurança, né? Assim como a vivacidade dos espaços, e adicionou-se também a variável clima social, né? Essa percepção mais subjetiva do frequentador ali do evento em relação às outras pessoas. Por fim, né, a dimensão segurança viária, sabe-se que os pedestres eles são os mais vulneráveis em relação ao trânsito, né? Então, existe uma necessidade de proteger o pedestre nesse sentido, né? Então, foram mantidas as variáveis elementos de proteção ao pedestre, né, como semáforo, como faixa de pedestre, trânsito, né, ou seja, como é a dinâmica do trânsito, como é o fluxo do trânsito, intensidade, comportamento dos motoristas, né, nesse sentido. E segurança na travessia. Assim, né, esse é o modelo proposto, né, o framework proposto, manteve-se as 6 dimensões e agora composto por 21 variáveis distribuídas nessas 6 dimensões. Aqui a gente tem a comparação, né, do que era antes e a nova proposição, o que é que se acrescentou, né? Então, a gente vê aí o acréscimo de 5 variáveis, né? Acesso ao transporte público, elementos de inclusão para pessoas com mobilidade reduzida, áreas verdes, proteção contra intempéries, mobiliário urbano e largura das calçadas. Então, né, a gente conclui que os eventos culturais, como, né, já foi discutido, possibilitam a vivência da cultura local, né, tanto pelos moradores como turistas, e acabam incentivando o desenvolvimento da cidade em termos econômicos, sociais, a imagem da cidade sede, né? Porém, a sua ocasião, né, acaba por trazer impactos na mobilidade, né, tanto no ambiente do evento como no seu entorno, que devem ser levados em conta pelos seus planejadores. Nesse sentido, ainda existem poucos estudos que buscam analisar a caminhabilidade nesse contexto dos eventos culturais, principalmente em termos de modelos de análise, né, modelos teóricos de análise.
Então, esse trabalho, né, ele busca preencher essa lacuna ao adaptar variáveis já consolidadas na literatura de caminhabilidade a um contexto que ainda é pouco explorado. Eu agradeço à CAPES, né, que financiou parte desse projeto, e também ao meu grupo de estudos, aqui algumas referências bibliográficas. Agradeço a vocês pela atenção. Obrigado, Laura. Cumpriu o prazo, como a Gabriela também, né? E então, agora seguimos com o Paulo, por favor. Eu gostaria de lembrar, enquanto o Paulo carrega, que que se quiserem avaliar sem receber o e-mail, avaliar a sessão, vocês podem ir lá não é um link, né? Enfim, minha agenda. Vocês clicam lá na aba Minha Agenda que vocês têm acesso ao link, tá? Muito bem. Paulo, acho que está legível para todos? Ou você quer deixar totalmente amplo, Paulo? Bom, para mim está ok aqui. Não sei se está visível a Para todos. mim está legível. Tudo bem para vocês? Ok? Vamos lá, então. Ok? Bom, meu nome é Paulo. Esse artigo, ele é, digamos assim, um produto da minha tese, né, de doutorado, e com essa temática aqui de governança territorial e turismo religioso, né? Isso foi o objeto desse trabalho foi um território de fé específico de um espaço geográfico denominado Península de Itapajipe, em Salvador, na cidade de Salvador. Tá? Não está passando, tá? Então, aqui, bem rapidamente, um sumário, né, com a introdução, fundamentação teórica, a Ô, trajetória Paulo, metodológica. Paulo, Não? desculpa te Pode falar. interromper, mas você pode clicar em cima do slide para ele correr, tá? Clica em Tá cima ok. na sua aba lateral, você clica em cima dele que ele aparece o slide que você quer. Conseguiu? Sim, mas você está me visualizando aqui a introdução? Sim, a primeira parte, sim. Isso. Não, aqui tá fluindo normal, tá tranquilo. Ok, ok, desculpe. Bom, não, tranquilo. Pensei que tivesse travado aí, tá? Mas enfim, e aqui nessa introdução eu falo um pouco do crescimento, né, do turismo, né, ele é responsável por um crescimento, os dados aí da ordem de 20 bilhões, né, no último resultado aí de 2019, enfim, falo desse crescimento. E aí, aqui, não sei se vocês veem, a região da Península do Itapajipe, né, que é uma região, tá? Consegue ver, professor Luciano? Desculpa, Paulo, mas não tá aparecendo Ah, não? agora sim, agora apareceu. Agora, Antes de colocar. agora saiu a compartilhar, Isso. mas sem problemas, podemos voltar, fica tranquilo. Temos tempo, Agora consegue, não? Consegue ver? está compartilhando. Agora sim, pode continuar, por favor. Pois bem, então vamos lá. Então, essa região de Itapajipe, que é uma região de 14 bairros em Salvador, e onde concentra, que a gente pode chamar de território de La-Fé, né? Porque ali você concentra a Igreja do Bonfim, o Santuário de Santa Dulce dos Pobres, a igreja, a paróquia de Nossa Senhora dos Alagados, onde o João Paulo II visitou em 1980, e aquele espaço virou também a igreja, a paróquia Nossa Senhora dos Alagados, e João Paulo II, que foi visitado por Santa Dulce também, enfim, e considerado um espaço santo, tá? E aí essa região também tem terreiros de candomblé, e aí a gente faz um trabalho de visitação a esses espaços, né? Então, a premissa que a gente parte é que a governança desse território, ele apresenta fragilidades e limitações enquanto potencialidade do turismo religioso, né? E aí, no sentido de um desenvolvimento territorial de forma equânime, equilibrada, justa, simétrica, enfim, né? E aí,
como a questão de pesquisa, a gente busca identificar como essa governança, né, do turismo religioso ele pode, né, promover nesse território de fé uma requalificação desse itinerário do turismo, tá? Então, é essa que é a questão que a gente vai perseguir, né, em todo o trabalho, né? E avançando, tendo como objetivo entender, né, como a governança do turismo ele é promovido no caminho de fé, que é dessa península que estabelece digamos assim, esses espaços religiosos, como pode requalificar esse itinerário. Então, esse é o objetivo geral. Eu não vou, enfim, aqui tem objetivos específicos, que ele tem um pouco de um detalhamento, e esse detalhamento me ajudou a entender como esse espaço, em vários aspectos, histórico, patrimonial, social, uma região importante da cidade de Salvador, e quais são os projetos que, digamos assim, iniciativas, digamos assim, do empreendedorismo local, né? E aí também entender o... Pode falar? Desculpe, mas No, seu slide ainda está no mapa e na vista de sobrevoo da... ele não aparece o objetivo específico aqui, não? Não, não. Clica Hoje está. nos slides laterais, clica em cima do slide que você quer apresentar. Está ainda agora? Não, Ou não não foi. ainda? Não, Tá. estranho. Bom, Então deixa parar, porque ele está com algum problema. Então, vamos lá. mas enfim, você está descrevendo, assim, tá, sem problemas. Isso. Olha só, a Laura está dando uma dica aí. Pode falar. Clique em Consegue ver apresentação agora? lá em cima, Paulo, ó, apresentação de slides. Isso. É, Consegue? Agora sim, Passando? agora Foi? sim, tá Agora passando foi? agora, né? agora Tá. sim, está Tá passando. passando. Então pronto. Então vou trabalhar assim, fica melhor. Pois Perfeito. bem, então, nesse contexto, a, a, a gente vai. Bom, só para fechar aqui o objetivo específico, né, eu tento entender quais são os fatores que limitam essa capacidade, dessa qualidade da governança, e, por fim, identificando essas fragilidades, quais seriam as ações de intervenção de forma que pudesse qualificar essa gestão, essa governança. Tá? E aí, como fundamentação teórica, tá? Eu estou no tempo aqui, estou olhando o tempo, está tranquilo. A fundamentação teórica ele tem esses três eixos, digamos assim, a governança territorial, para alguns autores, a gestão social foi um elemento também muito importante, porque não o estudo ele não se fundamentava só na gestão tradicional, mas do aspecto das vulnerabilidades sociais que ocorrem naquela região. Diga-se de passagem, uma região bastante pobre, né? Aquela região dos Alagados, não sei se vocês já chegaram a ouvir, era uma região altamente vulnerável, enfim, e foi feito todo um trabalho com PNUD, com recursos federais para a urbanização daquela região, e o turismo religioso com vários autores também, que a gente busca trazer, porque é um turismo muito específico, né? Que ele vai tratar da fé, vai trabalhar a questão não só física, que é os aspectos que normalmente a gente vai buscar no turismo religioso, no turismo em si, mas também no aspecto simbólico, da representação, da transcendência e outros vários aspectos, né? E aqui na gestão social, eu tento abrir algumas categorias que vão nos ajudar a entender a gestão social do ponto de vista, digamos assim, no caso aqui, o capital social, das relações de confiança, reciprocidade, porque é uma região pobre, mas que as pessoas se ajudam, é uma rede social muito importante. O poder local, porque o poder público, a gente constatou isso em campo na pesquisa, é um poder assimétrico, ou seja, ele vai prestigiar a questão política muitas das vezes e não a questão da demanda social.
interorganizações, como se estabelece aquela rede de iniciativas, né, entre pequenos negócios, enfim, e a intersetorialidade que a gente traz no aspecto de como as políticas públicas elas se desdobram num bem-estar social, ou seja, que todo aquele trabalho de desenvolvimento ele vá refletir na qualidade de vida das pessoas, né? Então, é um sentido muito mais amplo do que a gente pode imaginar. E descendo, aí entra na estratégia metodológica, a gente fez um estudo qualitativo, um estudo de caso, mas com múltiplas unidades de análise, que aí eu vou analisar a unidade do Santuário de Santa Dulce, como é o turismo ali dentro, eu vou analisar a Basílica de Senhor do Bonfim, eu vou analisar a Casa de Oxum, que é um terreiro de candomblé que se prepara, se coloca para ser uma área também de visitação, da ritualística, de todo o processo simbólico envolvido nos terreiros, e também na paróquia, como eu havia mencionado, dos Alagados. Tá? E aqui, enfim, aqui eu estou detalhando, né, a seleção do caso, que foram esses quatro, digamos assim, quatro espaços, com a carga, digamos assim, religiosa muito forte, né? E aí as técnicas metodológicas, que aí foi um estudo documental, levantamento bibliográfico, eu fiz, foram 18 entrevistados, com entrevistas semi-estruturadas, e observação, porque eu também eu fiz procissão, segui a lavagem do Confim, fiz todas essas caminhadas, essas romarias, para entender como o profano andava ali com o sagrado, como é que é toda essa pegada aí do turismo ela funcionava. Eu visitei, fiz várias romarias e visitei vários terreiros também, não obstante só que eu tinha estudado esse especificamente, da Casa de Oxum, mas fui para outros também para entender a dinâmica de como funcionava, como o turismo religioso ele pode, a governança pode ajudar nesse contexto, né? E aqui eu descrevo os entrevistados foram representantes de instituições religiosas, tanto os líderes das igrejas católicas, os padres, reitores, como a mãe de santo também, que eu entrevistei, enfim, turistas, empreendedores locais, foi bastante interessante. E aí, tal como a colega aí apresentou, eu parti de um framework preliminar que eu desenhei inicialmente para ver esses elementos simbólicos, esses elementos físicos e todas essas categorias que eu entendi que a gestão social poderia dar conta dessa nossa demanda, vou falar assim. E aí todo ele integrado, quer dizer, não é só o aspecto físico, o aspecto simbólico, os recursos, as políticas, avaliação de desempenho, método. Aqui eu coloco também toda essa parte da gestão propriamente. E descendo, eu trouxe aqui alguns fragmentos, né, que a gente pesquisou e que percebeu. Há um sentimento de pertencimento absurdo nas comunidades e, paradoxalmente, eles se veem muito desamparados, né, do ponto de vista do turismo retornar para ele em termos de qualidade de vida, de emprego, renda, etc. Tá? Aqui algumas fragilidades, quer dizer, eles consideram que o gargalo, muitas das vezes, é não ter uma estrutura executiva que possa dar conta dessa gestão, a coisa fica muito fragmentada, muito solta, né? E aqui a gente tenta trazer algumas ações propositivas, que era justamente criar uma articulação única que possa gerenciar todos esses elementos, trazer um projeto mais estruturante, mais participativo, que seja mais inclusivo, né? Não só projetos da linha católica, mas que traga também as religiões afrodescendentes, etc., e em vários níveis, né? E aí, só para fechar, que a gente já está no tempo, a isonomia do direcionamento da infraestrutura, ou seja, definir uma forma integrada e sinérgica dos roteiros de fé, capacitar as pessoas não são treinadas, enfim, e não são amparadas do ponto de vista físico e de equipamentos de turismo, muito, né? E uma agenda de projetos. E aí, por fim, foi um framework que a gente chegou nesse modelo final, onde justamente tem esse macroambiente, mesoambiente,
e micro, onde tem toda uma articulação e de interface entre os vários poderes, várias entidades sociais, etc. Tá? Enfim, e aqui as minhas já as considerações finais, né? Ou seja, é um território que guarda uma complexidade e uma natureza multifacetada, importante. Então, é um trabalho acadêmico, profissional, que deve ser levado muito a sério. Há uma heterogeneidade muito grande, ou seja, e a questão do capital social ela é muito desequilibrada, ou seja, os poderes públicos, eles, digamos assim, atuam com o poder de uma forma muito desequilibrada e assimétrica. E, enfim, e aí esses aspectos das redes é uma oportunidade de melhorar e de avançar essas redes. Enfim, então, assim, digamos assim, confirma, né, nossa premissa lá atrás, que há um espaço, sim, de requalificação, utilizando todos esses elementos que nós trouxemos aqui, alguns aspectos. E fechando as referências. Então, é basicamente isso. Acho que estamos aqui com 14h58. Muito obrigado. Acho que a gente tenta apresentar essa ideia. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Foi perfeito. Ainda contando, né, um tempinho aí na troca de slides, enfim, mas Isso. gravou. Muito bom. Muito obrigado. Então, por favor, agora o Gabriel. Aparecendo para vocês? Sim. Sim, sim. Então, vamos lá, boa noite a todos. É uma honra estar aqui apresentando no seminário esse trabalho. Esse trabalho que surgiu como uma fundamentação teórica, na verdade, um ensaio teórico, a fim de aprofundar dentro do Centro de Estudos em Desenvolvimento Turístico a nossa compreensão, principalmente relacionando turismo e Foucault, que é uma tese ali que que o meu doutor, na verdade, perdão, que meu orientador, o Daniel Lana, ele trabalha e gosta bastante. Então, a gente produziu e adaptou depois ao SEMEAD como um artigo teórico. Então, trata-se principalmente sobre a criação da experiência turística sob a perspectiva Foucaultiana, escrito por mim, Gabriel, que sou bacharel em administração no Instituto Federal do Estado do Espírito Santo, em orientação com o professor Daniel Lana Peixoto e com a professora Paula Brusco Ribeta. Bom, então, quando a gente fala da experiência turística e das relações de poder, a gente tem que compreender as relações turísticas como uma construção social, uma construção simbólica, que vai ser resultante da ação de diversos agentes, esses agentes que vão disputar ali a legitimidade desses discursos, como esses discursos vão se organizar, como eles vão estruturar essa experiência, o que deve ou não deve ser vivenciado nesse território. Então, os destinos, os ambientes, eles vão ser espaços que vão ser regulados por normas e também práticas. Essas normas e práticas podem ser normas a partir de leis ou normas informais, né, práticas de uma comunidade de interagir com o ambiente, e vão articular a maneira como os turistas e os próprios agentes, a própria comunidade local e os empreendedores vão ali interagir com esse ambiente. Vai ser um local de muita subjetividade, porque vai correlacionar a maneira como essa construção social vai se relacionar principalmente à ideia do indivíduo e essa construção. Vai gerar muita subjetividade, vai produzir muita subjetividade. A problematização desse trabalho ele parte a partir da experiência e como ela se organiza, principalmente através das relações de poder entre esses agentes, e como que eles se organizam, né? Como essa cadeia de poder, essa teia, que é uma teia bem elástica, bem flexível, onde diversas pessoas ali dentro dessa organização da experiência vai estar buscando legitimar o teu discurso. Então, a gente parte da perspectiva teórica de Foucault, buscando compreender principalmente os dispositivos de controle. Esses dispositivos de controle, quando a gente fala em controle para Foucault, não é um controle através da força, é um controle principalmente através da cultura e do social, vai partir principalmente dos mecanismos de normalização, das condutas, dos discursos, e eles vão atravessar a maneira como essa imagem do destino turístico ela vai ser construída. Porque a gente fala como destino turístico, a gente já imagina ali alguma coisa, quando a gente pensa, por exemplo, em Gramado, enfim, a gente já tem uma imagem simbolicamente construída desses destinos. Então, quem vai atuar nessa criação dessa imagem, dessa construção simbólica, vai estar sempre ali buscando uma representatividade nesse discurso, que vai ser legítimo ou marginalizado, a depender de qual seja a situação dessas localidades.
Bom, esse que é uma parte do referencial teórico, que está dividido em 3 partes, que é o turismo e as dinâmicas de significação de consumo. Então, a gente pode compreender o turismo, simbolicamente, como uma prática que você vai deslocar-se de um ambiente cotidiano, ao qual se interage no dia a dia, então você já participa daquele contexto social, você já compreende como são as relações, e vai se translocar para um ambiente ao qual você ou conhece pouco, ou já foi apresentado algum contexto social, alguma contextualização daquele local. E a partir do momento que você chega nesse local, você vai começar a interagir com o modus vivendi, com a maneira como esse turismo é apresentado, como a comunidade se porta, como os empreendedores turísticos, né, as pessoas que empreendem no turismo se comunicam com você, o que deve, o que não deve ser consumido segundo essas visões de diferentes agentes que fazem parte dessa cadeia, dessa malha turística, dessa oferta da malha turística. Então, a partir do momento que você faz a visitação nesses locais, você vai se imergir num ambiente com muito significado, né? Então, a gente compreende ali que o discurso turístico ele vai ser muito importante para essas construções da experiência mesmo. Então, vai ser uma construção simbólica, um imaginário coletivo desse ambiente turístico. Ele vai legitimar ali, como a gente fala, a partir dos discursos, o que deve, o que não deve ser vivido e consumido. Então, os agentes vão estar sempre disputando ali. Em cidades maiores, a gente consegue perceber mais isso. Em cidades menores, a gente tem ali uma limitação, porque geralmente o discurso ele é mais homogêneo, então é uma oferta turística mais homogênea. E a gente fala aqui também principalmente das expectativas dos visitantes, que é correlacionando a ideia dessa legitimação com a pessoa que oferta a atividade e a pessoa que vai visitar tem uma relação pêndulo, né? Então tem sempre que buscar um equilíbrio, porque às vezes pode ser que aconteça uma relação ali desproporcional, um exercício desproporcional de poder, que, por exemplo, os empreendedores eles abram mão de alguma necessidade ou de alguma cotidianidade, uma prática de exercício cotidiano em prol de uma necessidade ou um desejo que aquele turista pode vir a ter. Então é muito importante ali quando a gente vai analisar essa significação de consumo, essa ideia pendular também, né? Buscar ali um equilíbrio entre essas duas vontades, do empreendedor como também do turista. Então, vivência a gente vai compreender como a imersão de um indivíduo em um contexto todo construído, já estruturado, que vai ser muito simbólico. Ele vai se conectar. Quando a gente está falando de vivência, a gente pensa em turista, não em excursionista, né? Alguém que realmente vai chegar nesse ambiente, vai se conectar com a oferta turística, vai procurar ali o que é interessante, o que não é, não só a partir do ponto de vista do empreendedor, mas também da comunidade. Então, ele vai realmente eh, se conectar com esse local. Então, ele vai se conectar emocionalmente e vai buscar, através dessa experiência, não buscar, né, mas ele vai acabar entrando em processos de transformações pessoais, de compreensões pessoais, de percepções, conectar o que ele já sabe com o que ele está vivenciando. E isso vai causar nesse sujeito, nesse indivíduo turista, uma série de transformações, principalmente a partir desse imaginário coletivo, dessa compreensão dessa localidade. O turista, nesse ponto também, ele, às vezes, em algumas situações, ele se coloca como co-criador da própria experiência. Então, ele gosta de delimitar o que ele vai e o que ele não vai fazer nesse ambiente turístico. Por exemplo, delimitar o roteiro que ele vai seguir. Ele não vai querer seguir um roteiro padronizado. Entretanto, esse roteiro que ele vai delimitar, ele já está, como ele já está num contexto social construído previamente, mesmo antes dele chegar nesse ambiente turístico, nesse território, ele já vai ter uma limitação, né? Esse roteiro que ele pode escolher, o que fazer, o que não fazer, ele já passa por uma série de normalizações, de concepções ali que acaba delimitando essa interação dele. E essa interação dele com o ambiente, com os outros agentes, eles vão constituir a maneira como esse turista, esse indivíduo, ele vai participar desse destino. Aqui a gente fala um pouco sobre Foucault, que eu acho que é o arcabouço teórico mais importante desse trabalho. Vou dar uma pincelada bem rápida com vocês, que é o poder nas relações. Então, Foucault ele não vai compreender o poder como algo que se possui. Você não vai possuir o poder. Não é uma compreensão hierárquica por exemplo, de um soberano para um súdito. O poder ele vai ser muito difuso. Ele vai estar presente nas relações sociais, nos diferentes níveis sociais, nas relações, nas conversas, nos discursos.
Então, ele vai ser exercido durante essas relações, ele não vai ser possuído. Quando a gente fala um pouquinho de saber e poder e os discursos, a gente entra no ponto foco do trabalho, que o Foucault ele vai compreender o saber como uma ferramenta ao qual o poder se utiliza para legitimar uma narrativa, um discurso, através desses discursos, dessas conversas, e esse espaço vai ser onde todos esses agentes, o saber, o poder, o discurso, eles vão se articular, acabando produzindo verdades, regulando algumas condutas, algumas normas, e isso vai implicar na construção, ali na hora da interação do turista com o ambiente, na criação de subjetividades. E a gente fala de normalização, que foi dito até anteriormente, que vai ser esse discurso repetitivo, essa compreensão, aceitação desses discursos vão acabar regulando condutas, então vai acabar estabelecendo ali o que deve e o que não deve ser dito, e vai regular ali a maneira como tanto os agentes, os stakeholders, como os turistas também vão perceber e interagir com o ambiente. Bom, aqui um pouco da discussão, a gente entra num campo discursivo que os agentes, as instituições, então eles vão querer delimitar o que é essa oferta turística, principalmente a partir do ponto de vista de cidades com diferentes ofertas, né? Por exemplo, a gente pode pensar em agroturismo, pode pensar em ecoturismo. Então, quando tem diferentes narrativas turísticas em um ambiente, a gente consegue compreender essa busca, esse debate pela legitimidade da oferta. Então, eles vão tentar delimitar o que vai ser vivido, o que vai ser visto, valorizado, e vai construir uma experiência legítima a partir dessa validação, dessa compreensão macro desse comportamento, dessa construção social, produzindo modos de como o turista vai se relacionar ali com esse espaço. Aqui a gente fala um pouquinho sobre políticas, discursos e diretrizes. As políticas e as diretrizes, a gente vai já para um ponto mais voltado para a legislação, e os discursos é mais para a informalidade local, mais para essa questão da disputa mesmo pelas narrativas. Aqui a gente tem um trecho que destaca a relação do poder realmente e o controle simbólico. Foucault vai destacar ali que o discurso, eles vão se alinhar com as práticas dominantes, né? E vão acabar marginalizando as práticas que não são tão dominantes. Então, quando você vai para uma cidade pequena, por exemplo, geralmente você percebe ali que existe uma oferta turística central, que a cidade se parte daquele princípio. No contexto brasileiro, eu trouxe até um exemplo de um decreto, que é a Política Nacional de Gestão Pública de Patrimônio. A gente tem algumas diretrizes que vão delimitar a experiência do turista em alguns ambientes históricos, por exemplo, Ouro Preto e na região de Salvador, no Pelourinho ali, tem algumas concepções que o turista pode ou não pode fazer. Isso já é uma delimitação, né? Parte do poder legislativo. E então já é uma limitação que a gente pode compreender como uma relação está sendo exercida ali de poder em cima desses turistas, até da comunidade em si, que não pode interagir de todas as maneiras ao qual deseja com o ambiente. Mas nesse caso ali de Salvador e de Ouro Preto, é mais na ideia de preservar o patrimônio turístico, né? Não na ideia de evitar ali o desgaste, principalmente a partir do turismo em massa, né? O sujeito e a normalização, aqui a gente trata um pouquinho sobre o efeito das relações de poder, que vão definir a concepção e as percepções dos indivíduos na oferta turística, e acaba que esses indivíduos, a partir da interação, eles vão começar a absorver essas condutas que são normalizadas, esses discursos que são comunicados diariamente, e podem acabar até sendo reprodutores. Isso vai acabar afirmando como acontece essa dinâmica ali do turismo naquela região. Vai legitimar o que já existe, fortalecendo ainda mais essa imagem do destino turístico, fortalecendo ainda mais essa percepção localmente. Então, a gente compreende a experiência turística a partir desse olhar de Foucault, do Foucaultiano, das relações de poder, principalmente, como um ambiente ao qual várias linhas discursivas e várias relações de poder vão funcionar como uma cadeia, que vão, uma teia, na verdade, de diferentes agentes buscando estruturar o comportamento e a vivência desses stakeholders, desses turistas, manifestando-se como um campo de regulação, realmente. Essa regulação, como foi dito anteriormente, vai ser de maneira disciplinar, através do discurso, através da fala, da comunicação, e vão ser produzidos e legitimados normas e saberes que já são institucionalizados pelas pessoas. O trabalho ele foca principalmente numa lacuna que foi até apresentada por alguns autores anteriormente, no referencial teórico, que existem poucos trabalhos
no turismo com essa perspectiva de Foucault. Então, é um tema muito interessante a partir da gente analisar, principalmente, como se dá essa estrutura das relações de poder entre os diferentes agentes que fazem parte dessa estruturação, tanto do ponto de vista de quem oferta, como do ponto de vista de quem consome. E aqui são algumas referências bibliográficas que foram utilizadas na produção. Muito bem, muito obrigado, Gabriel. Vamos então aos debates. Eu vou considerar primeiro, né, porque é a minha função aqui, e depois a gente abre para discussão de todos. Professora Beth, boa tarde, como vai? Olá, muito obrigada por você ter me identificado aqui, pessoal. Eu sei que essa sessão está incrível. Eu estou lendo os temas, principalmente a diversidade geográfica, porém, eu estou em outra agenda, mas eu não podia deixar de passar aqui para cumprimentar vocês. Eu sou a Beth Wada. E eu falo que a Clau, né, Maria Cláudia Gavioli, que está aqui online, nós já nos cruzamos aí numa sala online hoje, mas eu tenho uma satisfação enorme e a responsabilidade inerente de coordenar a área de turismo e hospitalidade no SEMEAD. Então, espero que vocês aproveitem muito, 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 e principalmente, não é, Lu, deixar fortemente a recomendação de que não seja agora para apresentar um trabalho, mas que vocês abracem mesmo esses grupos como grupos de estudo, sabe? Perfeito, muito Que bem. não é? Que avancem, que tenham a curiosidade de saber do colega no que vem, se conseguiu avançar ou não na sua pesquisa, se precisa de ajuda, porque a vida é feita de muita cooperação. Então, Lu, desculpe aí a Por interrupção e vocês vão favor. me perdoar a ausência, mas eu tenho certeza que a sessão está incrível e que vocês tenham trocas fantásticas, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigado, professora Beth. Um abraço, um beijo. Tchau, Obrigado. Lu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, então vamos às considerações, né? No trabalho da Gabriela, talvez, Gabriela, deixar mais claro e discriminar o tipo de evento, tá? Porque eventos culturais, gastronômicos, enfim, sempre é um problema, né? Qual é o tipo de evento, efetivamente, né? Religioso até, né? Que eu acho que esse enfoque, inclusive, vai circunstanciar melhor, por exemplo, você cercar a uma bibliometria e chegar, por exemplo, à conclusão de que se for um evento religioso, eu tenho menos estudos do que um evento, por exemplo, cultural. Então, efetivamente, essa discriminação parece-me que é necessária. Se quiser dar uma olhada, tive um trabalho de uma aluna que foi me orientando, a Cíntia Meneghel, a tese dela, inclusive foi premiada em Girona, melhor tese na área de turismo. Ela trabalhou com eventos gastronômicos na cidade de São Paulo. E ela, justamente, a literatura científica era aquele rolo, não que evento que é. É um evento cultural, é evento gastronômico, que evento, afinal, é esse, né? Então, acho que parece-me que pode ser uma boa saída, inclusive como novidade de estudo, tá? Eu gostaria também de te questionar, né? Obviamente não responder agora, né? Mas o quanto o Torqual ele suplanta o cervical e por que o Torqual e não o cervical, né? Se a gente está avaliando eventos. E gostaria de também te provocar em o quanto o método utilizado ele pode ser limitante e ele pode, ao mesmo tempo, sendo limitante, fazer aqui, né, um parênteses, toda a metodologia ela tem limitações, né? E aí, nesse sentido, localizar quais novas categorias e quais novos indicadores esse seu objeto, né, essa festa de São João sua, ela pode oferecer. Então, ou seja, como que a empiria ela pode ser mais forte que a teoria, né? E eu ponderaria o maior São João do planeta, eu acho que isso é ótimo, porque obviamente que o seu objeto ele ganha corpo e tem importância de estudo, com certeza. Mas assim, trazer um pouco do que são esses São Joãos
Joões, né? São Joões, como se diz, não sei. Mundo afora, né? E por que se comemora, e até que ponto a questão religiosa mesmo do santo, a festividade do santo, está circunstanciada no próprio santo, né? Se não se perdeu, enfim, né? Aí, no trabalho da Laura, eu também gostaria de sugerir que, e ela entendeu isso bem, que é uma questão de percepção, né? E aí a gente está trabalhando, né, com os vários sentidos, ainda na classificação aristotélica, né, dos 5 sentidos, né? Mas existem hoje como outras variáveis, isso já tem estudos, né? Que é, por exemplo, o sentido vestibular e o proprioceptivo, tá? Que é a sensibilidade ao movimento. Isso é fundamental, inclusive tem estudos de longevidade e até de felicidade que, se você tem o raciocínio ligado ao sentido proprioceptivo, é onde você questões, por exemplo, de demência são evitados. Então, por isso que se recomenda você fazer exercícios físicos com música, por exemplo, que aí você tem a marcação, né, temporal e quanto eu tenho que depositar força naquele estímulo auditivo. Enfim, dança, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu acho que esse incremento dessas variáveis hoje, de novas percepções, eu acho que é muito feliz. E também, eu acho que o seu trabalho traz uma grande novidade, que é juntar 2 fenômenos que eu acho que muito pouco estudados em conjunto, que é a ideia da caminhabilidade em eventos. Eu acho que se você jogar isso na Web of Science e na Scopus, né, com and e não or, né, em inglês, né, você acha que vai encontrar pouquíssimas coisas. E olha que você fez o exercício correto, tá? Várias textos sobre bibliometria e bibliografia acusam que a Web of Science e a Scopus são as melhores bases para serem estudadas em conjunto. Inclusive, uma complementa a outra, uma refuta a outra ou não. Então, é muito bom que se use o Scopus e a Web of Science. Acho que muito bom também identificar limitações da metodologia. Isso é todo bom trabalho, acho que é isso mesmo. Inclusive, para pensar a metodologia como uma questão nova, como uma novidade que pode ser oferecida, né? E também a identificação de áreas verdes. Acho que isso é uma coisa que vários estudos mostram que, inclusive, as melhores relações de coletivização acontecem em áreas verdes. Então, a caminhabilidade em eventos diante de áreas verdes parece que esse sentido, né, de coletivização ele pode ser aflorado. Vale o exemplo, por exemplo, dos jardins fitoterapêuticos, né, ou fitoterápicos, que, por exemplo, doentes em tratamento de oncologia, quando expostos a essas áreas verdes, eles têm, caminhando em áreas verdes, eles têm avanços muito maiores nesse tratamento. No relação ao Paulo, eu acho que ele tem uma novidade aí, que ele precisava ter, assim, poderia, né, ter mais consciência do trabalho dele, que é pensar a governança a partir dessas práticas religiosas. Eu nem sei se religiosas, mas de espiritualidade, né? E aí, obviamente, se é católico, se é de Umbanda, o Candomblé, enfim, né? Acho que isso é outra coisa, né? Por quê? Eu acho que aqui tem um valor, vamos dizer assim, nesse sincretismo, de nós pensarmos o outro, né? E a ideia da participação do outro e do respeito ao outro pelo viés religioso. Eu acho, independente se é política pública do turismo, se é governança no turismo, eu acho que isso é uma boa receita, Paulo, para a governança e para as políticas públicas de modo geral. É como que a religião, melhor dizendo, como que a espiritualidade ela pode conduzir melhor, ou ela pode fomentar melhor essas ações de governança, tá?
vale lembrar que governança não é só o ideal do governo, tá? Governança também é a prática feita por agentes civis, né? Pela população civil, enfim, né? Dá uma olhadinha, eu acho que aí vale a pena você ir na raiz que o Habermas nem o Castoriadis trataram da questão religiosa ou da questão a partir do mote de espiritualidade como uma relação de respeito ao outro e que, portanto, poderia contribuir com as relações de governança, né? Na categoria de confiança, eu não sei se você chegou a ver o Lyotard, e, na verdade, olha assim, Lyotard, Liotard, é um escritor francês, é um pensador francês, e ele tem essa categoria de confiança. E ele, assim, fazendo um parênteses bem rápido, ele põe à prova essa ideia do técnico perito, ou do ideal que é um técnico do governo querendo agenciar a governança, né? Tudo bem, mas ele diz assim, se um engenheiro projeta uma ponte e essa ponte cai, então a confiança nesse técnico perito, ela não existe mais, ela acaba. Então, quando a gente fala, por exemplo, em planos diretores participativos, a gente fala em orçamentos participativos, enfim, é justamente se apoiando nesse valor de desconfiança, vamos dizer assim, no técnico perito, que a modernidade toda construiu, né? A racionalidade toda construiu esse depósito no técnico perito, né? No profissional, no que tem a expertise, e que coloca muitas vezes, e colocou muitas vezes, em despeito a opinião pública, né? A opinião da própria população, né? No capital social, talvez o Bourdieu talvez possa te ajudar. Eu acho que você cruzou com ele em algum momento, né? Eu senti um pouco de falta em como que você avaliou as entrevistas, se foi a Bardan, se você usou algum software ou o Bakhtin, tá? E no trabalho do Gabriel, a minha sugestão, bom, eu sou suspeito para falar do trabalho do Gabriel, porque eu tenho uma orientanda que está trabalhando o Foucault, e assim, é inacreditável, né? Assim, a descoberta, esse autor, né, o Foucault, é um sujeito que é atemporal, é uma coisa inacreditável, assim. Ele escreveu isso, sei lá, década de 60, 70 e ainda não serve, né? Diante do mundo tão cheio de mudanças, né? Mas a minha sugestão para o Gabriel é que ele pense as relações de poder na mediação da imagem do destino enquanto propaganda turística. É aquele momento em que o sujeito vai comprar ou vai construir o pacote turístico. Quais são essas relações de poder? E olha, você vai se deliciar, né? Com esses relatos imagéticos. Inclusive, há estudos de que os índices de felicidade são alcançados nesse momento em que eu estou construindo o pacote turístico, que eu estou visitando sites, que eu estou procurando, né, os lugares que eu quero ir, o restaurante que eu quero ir, enfim, né? Então, acho que parece-me que essa lógica da mediação da imagem do destino, parece-me que ainda não foi devidamente avaliada pelo olhar do poder segundo o Foucault. Só para ter uma ideia, tem um texto da Lucrécia D'Alessio Ferrara, isso é década de 90, tá? Nem sei se você vai conseguir encontrar, mas enfim. Ela chama O Turismo dos Deslocamentos Virtuais. Ela já apontava ninguém falava disso, década de 90, hein? Década de 90. Ninguém falava disso, desse papel que a construção imagética tem também como viagem. A viagem não é só estar ali naquele momento. A viagem, ela tem um antes e, inclusive, ela tem um depois. Então, quais são essas relações de poder que, inclusive, acontecem no depois? Veja, a própria lógica da construção da viagem como compromisso, de eu postar a imagem no Instagram, né, que eu fui
na Torre Eiffel, e aí aparece o meu rosto com a Torre Eiffel, a imagem de trás, é uma relação de poder, de alguma forma, para eu me firmar como compromisso social da viagem, de que eu tenho dinheiro para viajar para Paris, ou que eu sou ilustrado, né, que eu vou para Paris, né, a capital cultural do mundo, enfim, veja, até o Bourdieu pode te ajudar nesse sentido, né, a ideia de capital cultural como construção de diferenciação social, né, como categoria de classicista, né, de diferenciação social, tá? Veja também o trabalho provavelmente você já deve ter cruzado com ele, né? O trabalho do Luiz Otávio Camargo, Hospitalidade Virtual, e a revista Annals of Tourism Research é incrível. A minha orientanda encontrou muita coisa. Ela acho que é hoje a melhor periódico de turismo, classificação de turismo. E ele olha, fica a dica aí para vocês, hein? Ele é um periódico, sobretudo, de pesquisas qualitativas. Porque a gente tem sempre aquela visão, né, do turismo como serviço, do turismo como gestão, e aí eu me apoio muito em pesquisas quantitativas, enfim. É legítimo, sem dúvida nenhuma, mas fica a dica aí para nós pensarmos o turismo também, né, acho que o trabalho do Gabriel traz bastante isso, de nós pensarmos o turismo também com esse ingrediente qualitativo, tá? Bom, essas são as minhas considerações, então eu vou abrir a palavra. Maria, a Cláudia, queres fazer algum comentário, por favor? Nesse momento, não, Luciano, obrigada. Ok, então, por favor, fica aberto, temos aí uns 15 minutos para debate. Alguém gostaria de iniciar? Professor, Não, eu só na gostaria. verdade, Por favor, pode Gabriela, falar. por favor. Professor, só respondendo a sua pergunta, por que eu utilizei o modelo Turqual e não cervical? Porque o Turqual, na literatura, é o único modelo específico para mensurar a qualidade dos serviços no turismo. Então, eu Perfeito. peguei esse modelo como base por conta disso e adaptei esse modelo para o setor de eventos. Então, foi Perfeito. por isso que eu escolhi o Turqual ao invés do modelo cervical. Até porque o modelo turqual já é uma adaptação do cervical. É verdade. Muito bem. E muito obrigada pelas colocações, viu, professor? Eu que agradeço aprender com o trabalho de vocês. Não, agora, tentando responder o professor, a governança, achei ótimo suas considerações e interessante porque eu tenho um capítulo no caso aí, não do artigo, porque o artigo ele foi mais compacto, que eu falo da fé, né? Mas eu não a fé, mas no sentido do turista religioso, do romeiro, enfim, que leva ele e fazer o turismo religioso, mas não nessa perspectiva dela entrar como a espiritualidade entrando na governança. Eu vou me debruçar nisso, até porque eu estudei religião também. Eu concluí agora com ciência da religião, né? Então eu tento trazer e aí essa perspectiva da governança que não foi só pública, viu? No diagrama que eu mostrei, ele entra as outras organizações sociais, enfim, OCIP, etc, etc. Não foi só isso, mas esse componente da espiritualidade, de fato, eu falo da fé, mas não falo ele na governança. Eu falo da perspectiva do turista. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Paulo. Você acendeu aqui uma possibilidade de estudo. Aliás, eu acho que isso deveria ser seu projeto de vida, assim, sabe? Sabe aquela coisa, o sentido da vida? Gente, é um pouco isso, tá? Assim, a paixão por ciência nos leva a um pouco isso aí. Eu sei que isso pode ser um problema, entendeu? Né? Que a gente fica sujeito chato, né? A gente só fala daquilo, a gente, entendeu? Mas, enfim, é um signo de paixão, né?
pela ciência. Então, eu acho que isso você tem que abraçar, assim, no meu ponto de vista, né? Acho que você poderia abraçar isso como para ir para um pós-doutorado, você ser a pessoa mais especializada no mundo para falar em governança a partir da espiritualidade, a partir da religião, enfim. É um super ideal de vida. Obrigado, muito obrigado. Gabriel, Laura? Só agradecer mesmo ao senhor, professor, pelas contribuições, aos colegas também, né, pelos trabalhos tão importantes, né? E achei interessante isso que o senhor colocou, porque é uma ideia até para a minha tese, né, futuramente, trazer algo mais completo, né, mais robusto aí sobre caminhabilidade, porque é um tema que eu gosto bastante, mas trazer essas outras questões que o senhor falou, né, essa questão da sensorialidade, né, do lugar e todos esses fatores mais é, empíricos também, né, diante da aplicabilidade do modelo. E é isso, eu gostei muito, né, como sempre, o semiárido proporcionando esses encontros, né, aí, muito bons. E é isso, obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço também a oportunidade. Acho que foi uma experiência muito interessante, o que você somou e colocou como perspectiva ali, principalmente enquanto a propaganda turística, né, compreensão dessa criação da propaganda turística, o indivíduo indo ao encontro dessas informações, eu acho que traz uma perspectiva bem legal, que pode ser bastante detalhada e trabalhada aí futuramente. Espero que eu consiga, diante de tantas outros projetos que surgem, né? Então, agradecer essa perspectiva e também as informações dos autores que você trouxe, vou dar uma procurada, uma fuçada, ver se eu encontro. Agradecer também a oportunidade de apresentar, foi uma grande experiência, foi muito interessante essa perspectiva, principalmente da tua análise, soma bastante a nossa percepção, eu ainda mais como aluno de bacharelado ainda, me formando ano que vem, se Deus quiser, é uma soma muito grande aí na jornada acadêmica. Muito obrigado. Muito bom. Vocês gostariam de fazer, temos ainda aí uns 11 minutos, não sei se gostariam de fazer comentários de um trabalho do outro. Inclusive foi uma recomendação, né? Que vocês fizessem a leitura anterior dos trabalhos para justamente, óbvio, teve apresentação também, né? Pudessem opinar sobre o trabalho dos outros. Eu queria comentar que eu achei muito interessante o trabalho da Laura Catarina. Eu também fui aluna do mestrado na Universidade Federal de Campina Grande. Hoje em dia eu faço doutorado em administração aqui na USP. Também trabalhei nessa questão de turismo, da qualidade dos serviços, de eventos turísticos, né, que é muito forte na região, né, de Campina Grande. E queria dizer que eu gostei bastante do trabalho, achei muito interessante, parabenizar a Laura pelo trabalho, assim como todos que apresentaram, e desejar sucesso para todos vocês. Obrigada, pessoal. Obrigado, Gabriela. Pois é, Gabriela, você estava apresentando e eu estava me familiarizando, né, com o seu tema e também com o contexto, né? Eu nasci em Campinas, estudo lá, então conheço o evento. Inclusive, a gente até aplicou um modelo preliminar desse que eu apresentei hoje no São João, né, de Campina Grande. Então, foi você falando dos problemas, né, que você observou do seu estudo e eu percebendo o link que tem entre as temáticas, né? E do ambiente de estudo também. Então, você falando da questão da acessibilidade, da infraestrutura, que foram coisas que a gente também percebeu quando a gente aplicou lá, né, no contexto. Então, eu gosto muito também quando trazem, né, o Nordeste, quando trazem os nossos eventos aí a nível Brasil. Então, parabéns pelo seu trabalho, desejo muito sucesso a você e a todos aqui também. Eu queria só colocar, Gabriela, que talvez, né, na minha fala ficou, assim, parece, né, que enfático, assim, que eu estou condenando o Torqual. Não é isso, não, pelo amor de Deus, tá? É justamente o contrário, tá? É tentando identificar limitações em que você, inclusive, pode pensar, inclusive como metodologia, incrementar a categoria, incrementar o indicador. Isso é um trabalho de tese. Imagina você incrementar o Torqual, isso
Imagina, assim, e não é assim, você não está menosprezando o trabalho do Tiago, mas por favor, não é isso, é uma contribuição científica, né? Então, é nesse sentido que eu coloquei. Você veja, ó, o Bullion, né? Acho que, não sei se todos vieram do turismo, ou alguns de vocês vieram do turismo, que é um autor clássico para falar de destino turístico e infraestrutura turística. Ele, por exemplo, tem limitações. Ele não, por exemplo, isso que nós falamos agora do trabalho do Gabriel, o Bullion não conseguiu pensar, que é o quê? A ideia de cabeamento de fibra ótica ou de satélites como uma infraestrutura turística. O Bullion nem podia, porque não era parte efetiva da realidade dele naquele momento. Então, é óbvio que o Bullion tem limitação. Então, quando eu falo, por exemplo, da qualidade dos serviços num evento religioso, então, uma pergunta que pode vir, será que essa infraestrutura virtual, né, de oferta, enfim, enfim, da banda No caso, larga, oferta de tecnologia, do e essas Wi-Fi. tecnologias de se tem o tal do aplicativo que te direciona, enfim. Então, pensando por analogia, tal como o Bullion, né? Então, eu não sei se o Torqual tratou disso, né? Porque, e olha que o Tiago está vivo ainda, né? Não é isso? Sim, ele foi o Espero, meu né? co-orientador do Espero que ele mestrado. esteja vivo ainda, né? Então, aí você pode chegar para o Tiago e numa boa, tá? Assim, né? Chegar e falar: olha, Tiago, eu acho que está faltando isso. Por quê? Porque a sua empiria mostrou, entendeu? A sua. É aquela história que a gente está comentando, a empiria é mais forte que a teoria, né? Então, fica a dica aí. É aquela história, né? Quando o pupilo ele supera o mestre, né? Eu gostaria de agradecer, professor, pelos comentários. Eu cheguei a comentar isso com o Tiago. Eu disse que eu senti falta de indicadores que considerassem a especificidade do evento. Então, no meu trabalho de mestrado, a minha dissertação foi feita em 3 artigos, e o meu terceiro artigo eu reapliquei o modelo, justamente adicionando outras categorias que não existem no modelo Turqual. Então, essa adaptação está no meu terceiro trabalho. Mas eu gostaria de agradecer muito pelo seu comentário. Só alguma dúvida. Você foi a que publicou agora na Passos? Não, né? Não, não. Ah, tá. Tá, ok. Era uma dúvida. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Ok, pessoal, temos mais 5 minutos. Não sei se gostariam de mais alguma consideração, senão podemos encerrar. Ok? Então tá. Mais uma vez, muito obrigado. Muito satisfeito com os trabalhos. Cada vez mais eu acho que a gente tem que pensar o turismo, a hospitalidade, a hotelaria, a gastronomia como fatores de ciência, né? Nós temos que nos firmar com relação a isso, e vejo que os trabalhos aqui apresentados têm muito rigor, têm fundamentação teórica, têm a metodologia redondinha. Então, acho muito, muito legal isso. E espero, como disse aqui a professora Beth, que isso se torne, então, né, uma motivação para nós nos unirmos enquanto pares, né, com as mesmas preocupações científicas, né, tendo turismo, hospitalidade como mote, e que nos encontremos aí em vários eventos, né, tanto aqui na Ampitur, temos agora o nosso FCG Tour, deixa eu fazer uma propaganda aqui, o FCG Tour aqui em Balneário Camboriú, na Univale, né? Vai ser dia 18 e 19, né? Então, estão convidados, né? Acho que já se encerraram as inscrições para enviar, mas enfim, fica a dica aí para o ano que vem, né? Quem sabe também virem aqui prestigiar a gente, tá bem? Pessoal, muito obrigado, boa noite para todos. Até a próxima. Tá, boa noite. Lembrando que vocês podem nos avaliar, tá? Lá vem na minha agenda, ou devem receber um e-mail com o link, tá bem? Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, Obrigado, Cláudia, tchau. pela presença. Obrigada. Obrigado. Eu que Valeu, agradeço. gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.